Então vamos dar destaques para cada uma dessas categorias, começando com paisagem. Paisagem é a expressão que usamos para identificar o primeiro contato que um sujeito tem com um ambiente. Isto é, com as maneiras pelas quais seus sentidos se apropriam das sensações, mas ainda elas não possuem um sentido próprio. É, em outras palavras, o contato com a aparência dos lugares. A ideia que o professor Douglas Santos trabalha quando ele define as suas categorias é de que cada uma delas representa um nível de compreensão sobre a realidade. No caso, a realidade espacial. Portanto, a paisagem seria aquela ideia que surge exatamente naqueles contextos onde o sujeito se coloca na necessidade de apreender pelos sentidos o espaço, isto é, estabelecer uma relação com a paisagem. A partir de então, através do olfato, do tato, da audição, do paladar, mas sobretudo da visão, dada a tradição visual da ciência geográfica, tá? O sujeito entra em contato com as formas do espaço, identificando as cores, as formas e as posições. Portanto, é um nível de apreensão do objeto, digamos um nível mais elementar, mas estritamente necessário. Esse seria o sentido de paisagem, portanto, para Douglas Santos. Mas vejamos outro conceito. Região. Cada atividade ou interesse possui sua própria territorialidade. E esse tipo de recorte é o que denominamos de região. Quando ele passa a olhar para o território a partir de um interesse específico, só as referências que se relacionam a tal interesse serão realçadas. Esta é a especificidade de que viemos falando até aqui, e o território daí decorrente é o que chamamos de região. O conceito de região abarca uma certa dificuldade porque expressa um certo recorte, ou seja, um certo, vamos dizer, uma certa seleção dos objetos ou das relações que pretendemos compreender num dado espaço. Sendo assim, há uma distribuição desses objetos ou dessas relações no território, criando qualidades territoriais diferentes, o que denominamos territorialidades. E elas se distribuem. Sendo assim, por exemplo, se pensamos na perspectiva do trabalho e vamos encontrar as regiões, encontraremos as regiões, por exemplo, do trabalho agrícola, do trabalho urbano, do trabalho industrial e do não trabalho. Ou seja, a partir desse recorte do fenômeno ou desse elemento selecionado, o trabalho, nós encontramos a distribuição desse elemento e formamos regiões, segundo as qualidades apresentadas por esse elemento na nossa análise. Então, o sentido de região é muito esse. E por isso que acabamos relacionando muito região com a própria imagem cartográfica que nós podemos identificar agora. Outro conceito que vale a pena mencionar, já que eu já falei um pouco para vocês, é o do território. O território, área de domínio, não é mais que o mesmo lugar da paisagem, só que agora mentalmente ordenado. O território, pelo contrário, só pode ser o resultado da observação, da vivência, da sistematização de um conjunto de experiências que se torna algo ordenado em nossa cabeça, tanto do ponto de vista da distância relativa e, portanto, dos posicionamentos entre os objetos que o compõem, quanto do significado que cada um desses objetos possui para cada um de nós. Portanto, quando a geografia trabalha o território, digamos, segundo o pensamento do professor Douglas Santos, é um nível de pensamento um pouco mais elaborado, que pressupõe um conhecimento melhor do espaço.
um contato maior e uma vivência maior com a paisagem. Desse modo, conseguimos identificar melhor os objetos, o sentido desses objetos, ou seja, o porquê da sua existência, né? E também onde ele se localiza. Então, aprendemos as formas, as distribuições, as localizações, as relações de localização e a produção. E percebemos então que nesse território se estabelecem relações de poder. Retornando, por exemplo, à questão da região, quando conhecemos o território e conseguimos distribuir os elementos, então a gente consegue ver como que o fenômeno se regionaliza no território. Então, destaco novamente para vocês. Veja que nós podemos tratar uma mesma área, tanto como paisagem, como território, como região, ou seja, cada categoria geográfica um nível de compreensão do fenômeno. Vamos ver o próximo conceito. Lugar. Consideremos, portanto, como lugar um fenômeno qualquer que se tenha forma e posição que possam ser identificadas e que tal forma ou posição possuam uma identidade relacionada a algum processo específico que lhe dê significado. Lugar é outro conceito que pressupõe a vivência no espaço, mas o destaque aí é a identidade. Portanto, eu gosto de pensar que quando trabalhamos o lugar, o conceito ou categoria de lugar, nós sempre traçamos uma função entre sujeito e espaço, compreendendo a existência do sujeito com o seu espaço como um todo. Mas esse sujeito, ele tem uma identificação com esse espaço. E essa identificação, ela pode ser prazerosa, não prazerosa, enfim, ela envolve sentimentos e envolve as significações desse sujeito, de um grupo de sujeitos com esse espaço. Então, é aquilo que torna, dada a espacialidade, um lugar. O lugar do namoro, o lugar da divindade, o lugar do descanso, o lugar do trabalho, o lugar da diversão. Às vezes, os lugares vão possuir um sentido complexo, entrecruzado, né? Considerando a variedade de sujeitos aí que compõem um determinado lugar, né? Fazendo desse lugar um lugar complexo. Enfim, mas o fato é procurar entender essa dimensão, a dimensão da identidade. Portanto, sempre trabalhar essa função entre os sujeitos e os seus espaços. Portanto, a dimensão do cotidiano, do vivido, ok? E por fim, vamos ler mais esta definição. Espaço, como a forma resultante dos processos constitutivos de qualquer fenômeno. A geografia estuda o espaço na medida em que, para construir seus conhecimentos, parte da paisagem organiza tal observação e a seguir a qualifica. O espaço, nessa perspectiva, sintetizaria todas essas dimensões expressas pela paisagem, pelo território, pela região, pelo lugar. Seria, portanto, um conceito mais abrangente e que pressupõe também um conhecimento mais abrangente de dada espacialidade. Esse espaço é considerado construído na geografia, apesar de que, se nós lembrarmos, por exemplo, de Immanuel Kant, um dos autores considerados pais da geografia moderna, ele pensou um sentido de espaço como uma categoria da sensação, um a priori sintético, uma condição da experiência do fenômeno. Porém, ao longo desses 200, 250 anos de geografia moderna, o entendimento mais moderno é de que o espaço é um produto de dinâmicas variadas, mas sempre um produto. Portanto,
compreender o espaço social, o espaço humano, ou simplesmente o espaço é compreender a produção dele e como ele produz a sociedade. Tudo bem? Para finalizar, eu gostaria de destacar que nos tempos atuais, um problema tem sido os ataques que a academia vem sofrendo. E é preciso considerar que dentro da academia, dentro das instituições, portanto, universitárias, de formadoras do conhecimento científico e reprodutoras do conhecimento científico, o critério fundamental é a razão. A partir daí, o conhecimento que se constrói, ele deve ser experimentado, ele deve ser testado, ele deve se apresentar de forma coerente, lógica. Portanto, ele qualitativamente se diferencia de uma opinião, né? A doxa dos gregos antigos. E ela se diferencia de uma fé, de uma crença, porque ela não parte, ou não deveria partir, de preconceitos. Hoje é muito comum grupos, sobretudo religiosos, que vão atender a interesses políticos, econômicos de grupos empresariais, atacarem a escola e a academia de modo a acusar a academia de criar doutrinas que vão contra as suas fés. Mas é óbvio, é exatamente isso que a academia produz, que o conhecimento científico produz. Pois o conhecimento da realidade, que sempre se transforma, fatalmente se choca com crenças, às vezes mais recentes, às vezes milenares, como é o caso das grandes religiões, o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo. Por quê? Para que se um conhecimento tenha uma validade, há uma necessidade, portanto, de que a experiência assim o prove. Portanto, pessoal, essas ideias da geografia, suas categorias e os seus conceitos não são frutos de uma vontade individual ou de uma revelação divina por um pensador, por um santo ou uma santa. É fruto de reflexão, é fruto de pesquisa. Então, antes de negá-los, nós precisamos compreendê-los e compreender como eles se produzem. Tudo bem? Isso é muito importante no trabalho acadêmico e no trabalho com os jovens, com as crianças e também com os adultos, ok? Eu fico por aqui, agradeço a atenção e até mais.